Augusto Cury diz que trata-se de uma das funções mais importantes da inteligência humana, pois denota nível de maturidade das pessoas. E aí, a empatia, ela pode afetar as nossas vidas? Para conversar sobre o assunto, meus convidados, Arnaldo e Dilza, sejam bem-vindos. Arnaldo é a primeira vez aqui no nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E quando eu pensei no assunto, o André Marques, meu produtor, logo pensou, vamos trazer Arnaldo. E aí, chego aqui... Dilza conhece. Quem você não conhece, minha amiga? Nossa consultora em psicologia, Dilza, seja bem-vinda. Obrigada, Bia. E você que está assistindo, participa com a gente, está aí no Facebook, manda recadinho, manda pergunta que a gente responde aqui e pelo WhatsApp aí também, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, participa com a gente do nosso Papo da Hora. Dilza, qual é o comportamento de uma pessoa que traz essa empatia? Bem, aquela pessoa que ela está sempre disponível, né, a ajudar o outro. Ela traz a solidariedade como um hábito, né? É automático. E é muito importante a gente inserir isso lá na infância, tá? Então, você, papai e mamãe, eu deixo uma dica hiper importante. Traga a criança para fazer... conviver com você nesse momento solidário, né? Seja o exemplo para os seus filhos. Essa solidariedade, ela pode ser trabalhada continuamente. E isso o ideal é que seja na infância. Exatamente. Mas não só na infância, né? Mas dá para aprender a ser empático? Com certeza, dá para aprender. Só que você tem que ter essa predisposição a olhar para o outro com mais amor, com mais compaixão. Arnaldo, você já parou para pensar sobre essa empatia que você traz? Conta um pouquinho para o público que não te conhece. Arnaldo, ele é incrível. Conheci pelo Instagram, ele traz várias ações, ao mesmo tempo que ele está lidando ali com uma sopa, está lidando ali com os refugiados, está lidando ali com os meus bichinhos de 4 patas. Então, eu parei muito para pensar desde que a gente começou a trocar ideia, né? Porque eu acho que é tão natural que você não imagina assim, eu sou uma pessoa empática, né? E pensando um pouco sobre o assunto, eu acho que às vezes é uma cobrança também, né? Eu vejo, mais empatia, mais amor. E empatia, na verdade, ela é difícil de acontecer às vezes porque ela não é conveniente, né? Eu não estou, por exemplo, só no meu tempo disponível ou só com os recursos que eu tiver sobrando, né? É realmente um hábito, é muito automático para mim, né? E aí foi uma coisa puxando a outra. Os animais, os moradores em situação de rua, aí veio os refugiados e já começou a... colocar esses tópicos e eu quero que você comente rapidamente. Mas antes, a Dilza falou uma coisa muito interessante, que começa na infância. Tô vendo seu pai ali, né, nos bastidores acompanhando. Isso vem... Você aprendeu com seus pais? Vem de família ou em algum momento te deu esse start, assim? Vem, ajuda bastante. A primeira pessoa que me levou para um trabalho voluntário foi a minha avó, né? Quando eu tinha uns 17, 18 anos mais ou menos, já estava ali entrando na fase adulta. E depois foi muito natural, assim. Realmente, quando vira um hábito, você nem percebe que está fazendo. Não é um sacrifício, não é nada que tome teu tempo de uma maneira danosa, né? Você aprende muito também. É isso, Dilza, se torna natural. Exato. Reforçando, eu conheci o Arnaldo na época do incêndio do Educandos, onde ele teve um trabalho maravilhoso em resgatar os animais. Vamos já mostrar. Eu achei isso fantástico, né? E aí, conhecendo também um pouco a história dele, que ele trouxe isso, e como é importante, né, você ajudar o outro, como ele mesmo disse, sem interesse. Ele foi, pegou os animaizinhos que estavam, colocou no carro, levou para ser atendido. Então, olha como é maravilhoso a gente saber que o humano, ele, a partir do momento que ele se preocupa com um animalzinho. Isso é interessante a gente falar, porque não há níveis de importância. Exatamente. Toda criação universal
é importante. Você ajudar uma criança, você ajudar um idoso, você ajudar um animal de 4 patas. Você sente algum tipo de preconceito, às vezes, da causa animal? Tem um pouquinho você poderia estar fazendo outra coisa, ajudando as pessoas e tal. Mas geralmente esse comentário vem de quem não está ajudando nem os animais. Nem nada, né? Nem as pessoas, então não faz muita diferença. A empatia, então, ela vai contra qualquer tipo de coisa que seja egoísta. Com completamente certeza, vai. Sinônimo de solidariedade, né? Então você tem que estar disponível a ajudar, seja até a plantinha ali, você vê ela no sol, poxa, eu vou tirar essa plantinha, vou levar para casa, vou cuidar. É uma vida, né? E é um amor que você se predispõe a dar aquele momento. E assim, eu acho fantástico a gente ter esse comentário, trazer esse assunto para a discussão, porque é aquela coisa assim muito, mas isso é fake, isso não acontece, é só para ter likes. E não é. Existem sim pessoas que realmente vestem a camisa e têm esse ato como um hábito, uma rotina do seu dia. A gente aprende que não é o nosso discurso que vai mudar o mundo, a sociedade ou simplesmente a pessoa que está do teu lado, né? São as atitudes. Arnaldo, você já percebeu que através de atitudes suas você já conseguiu impactar alguém que esteja de repente do teu lado? Já a gente consegue agregar outras pessoas nas causas, né? Eu cobro também, não tenho vergonha, porque às vezes acontece muito assim, nossa, que legal, nossa, como você é bacana. Eu falo, vem ser bacana aqui comigo, porque quanto mais gente, quanto mais mãos envolvidas, né, mais resultado a gente pode alcançar. Eu quero mostrar agora algumas fotos e você comenta rapidamente como a gente fez lá no WhatsApp, tá legal. Beleza? Para a gente aproveitar bastante nosso tempo. Eu tenho aí a história da dona Silvia. Produção, conta um pouquinho. A dona Silvia, ela foi vítima do incêndio da Educandos. Eu vi essa foto dela saindo só com o animalzinho dela. E depois de um tempo a gente foi atrás de saber da história dela e conseguiu arrecadar todo o maquinário de costura que ela precisava para voltar a trabalhar, porque muitas mulheres do Educandos não só perderam a casa, mas o ofício, né? Eram costureiras, eram cozinheiras. Então quando você se envolve na história, você consegue trazer ajudas de maior impacto, né? Você diz nós, você vai atrás de outras pessoas que abraçam a causa e te ajudam. Isso, geralmente eu uso a internet, conto a história, peço ajuda, né? Geralmente o resultado vai ser sempre melhor se a gente conseguir converger mais gente para a ideia, né? Mais uma história que tem a ver com incêndio também, que é da Marcele. A Marcele, ela foi vítima pela segunda vez, teve um outro incêndio em março. E aí ela perdeu o enxoval de novo do filho dela, né? Aí eu encontrei com ela estava grávida já de 9 meses, aí em 4, 5 dias juntamos alguns amigos e fizemos esse baby chá e 15 dias depois veio o Otto. Linda! E também em relação ao incêndio de Educandos, você esteve bastante presente, né? Tem as crianças, você e mais outros voluntários fizeram um grande dia para elas, é isso? Foi porque o que acontece, elas já estavam ali um mês e meio no abrigo. Os pais ainda saem para fazer alguma coisa, uma reunião, e elas ficavam ali presas, às vezes sem nada, sem TV, sem nada. Então a gente juntou alguns amigos, pegou elas e foi para o cinema, levou para comer pipoca, passar um dia distante, né, daquele problema. Você tem já aquelas pessoas que, poxa, eu posso contar com aquela pessoa, peraí, deixa eu ligar, como é que é? Tem sim, tem muita gente bacana por trás, envolvida, né? Eu acho que isso é fundamental, inclusive. Então, a gente tem alguns grupos voluntários, dependendo da causa. Eu tenho alguns amigos da causa animal, amigos lá da sopa, amigos, enfim, que a gente vai se juntando e vai conseguindo fazer essas ações. E em relação aos 4 patas, o teu primeiro resgate você não abriu mão, né? Que foi a Lua. Foi numa terça-feira de sopa. Ela estava na Praça dos Remédios, né? Ela estava bastante debilitada, não se mexia para comer nem nada. E aí eu resolvi levar para casa. Nesse dia aí... É uma fofura, gente!
levei ela para casa e não saiu mais do meu coração, não. Essa eu não tive coragem de colocar para adoção. Essa história aí é parecida com algumas minhas, sabe? Assim, que a gente não consegue mesmo, né? Dilza, hoje a gente fala de empatia, de sentimentos bons, que na verdade era para ser coisas normais e se tornam coisas diferentes, porque hoje a gente vê um mundo tão focado em si, né? É muito mais a gente falar que é normal o indivíduo ser fechado, focar em si, do que focar no outro. Exatamente. As pessoas, elas não estão acostumadas a serem tratadas bem. Eu costumo falar que estamos carentes de gratidão, né, de empatia, essa compaixão, esse olhar solidário sobre o outro. Você vê hoje as redes sociais, elas dominam e tem um grande impacto quando há comentários negativos, né? Então, assim, é muito importante a gente repensar qual é o nosso papel hoje na sociedade, como eu posso contribuir um pouco com a vida do outro, dar o meu melhor. E como o nosso amigo falou assim, ter uma equipe do bem, isso é maravilhoso. Você é uma pessoa felizarda, viu? Porque você tem essa equipe do bem e esse bem, ele só vai se multiplicar, é claro. E sem falar que faz super bem à saúde. Faz muito bem. Faz. E olha só, uma vez eu ouvi a seguinte frase, que o mal, ele é ruidoso, o bem, ele é silencioso. Então, às vezes, a gente pode achar que nesse mundo não existem pessoas que fazem o bem, mas fazem, né? Exatamente. O Arnaldo está lá quietinho, que eu conheci porque o André conhecia, e a gente vai, né, fazendo essa corrente do bem. Exatamente. Porque hoje a gente vê um mundo, inclusive nas redes sociais, aquele prazer de estar atacando o outro, de estar ofendendo o outro, Dilza. Bem, eu vejo muito nessa área psicológica, é uma baixa autoestima, é uma necessidade de aparecer, de se autoafirmar e tá sendo muito egocêntrico, a atenção toda a mim, o meu problema é mais importante que o do outro, é muito egoísmo, né? Infelizmente. Mas eu acredito muito que ações como essa estão trazendo esse despertar para esse olhar ao outro, essa ajuda mútua. Então, eu ainda acredito, viu, Bia, no ser humano, eu ainda acredito na bondade humana, sim. E é por isso que a gente também está aqui, né, como TV pública. O papel da TV pública é esse. É mostrar, talvez, assuntos que você não veja em outros lugares, em vez de a gente estar mostrando o sangue de alguém que foi baleado, a gente está mostrando o Arnaldo, que, por exemplo, juntou 1 tonelada de alimentos e dividiu entre 9 instituições, né, Arnaldo, que teve essa história também, né? Porque a gente estava coordenando as doações do Educando, chegou uma fase que, felizmente, já não precisava mais, ainda tinha algumas empresas, alguns grupos querendo fazer, né? E aí, olha, então a gente vai ter que dar um jeito aqui, e aí um amigo emprestou o caminhão-baú, o outro levou o motorista, porque a gente precisava ser um caminhão frigorífico, porque eram congelados, a gente pegou um dia inteiro e fez a rota, chegou até em Iranduba também, para levar esses alimentos. Olha, ontem, dia 21, foi o Dia Mundial do Aperto de Mão. E aí, às vezes, a gente, mas aperto de mão simboliza muitas coisas, né, Dilza? Eu fui às ruas, fui lá no centro, e procurei descobrir se o amazonense, ele aceita facilmente um aperto de mão. A gente vai assistir e depois vocês comentam, tá bom? Okay. Vamos ver. O ser humano é movido pela comunicação. Quando não são as palavras, são os gestos. Um olhar, um sorriso, um abraço e um aperto de mão. 21 de junho é o Dia Mundial do Aperto de Mão e eu vim aqui no centro da cidade saber se o amazonense tem esse costume. Você aperta a mão do seu amigo?
Você costuma apertar a mão dos outros assim? É normal uma pessoa chegar e apertar? É um gesto normal para vocês, o aperto de mão? Sim, para mim é simples, ó. Forma de ser cordial com o outro, né? De ser próximo. Educado, né? Ser educado, ser cortês com o outro, né? Tudo bom? Hã? E a senhora tem esse costume de apertar a mão das pessoas? Ah, sim, das coisas que eu conheço, sim. O senhor acha que antigamente as pessoas, elas tinham mais esse costume de chegar com educação, apertar a mão? Ah, exatamente, em tudo. Até na criação dos pais. Hoje em dia está tudo diferente. Boa tarde. Um aperto de mão somente. Hoje é o Dia Mundial do Aperto de Mão. Você que trabalha com o público, as pessoas chegam, te dão um olhar, um aperto de mão, é normal ou não? Não. Hoje em dia, nem todas as pessoas são gentis e educadas. Sabe que eu tô vendo, gente, as mulheres, elas são mais receptivas que os homens. Por incrível que pareça, as mulheres, nenhuma recusou meu aperto de mão. Agora, os homens não quiseram não, ó. Vocês têm costume de apertar a mão das pessoas? Sim. Sim? Comigo você ficou meio assim, foi por causa da câmera? Na câmera. A paz. A paz, obrigada. Vocês costumam apertar a mão das pessoas, só de conhecido? Só de conhecidos. Não, acho que tem mais o abraço. O abraço. Aperto de mão não é muito usado entre a gente. Dizem que jovens não curtem muito apertar a mão. Já tem, assim, bastante até. E há pessoas que gostam de você mesmo, perto forte. Você sente, assim, o gostar energia. com a energia boa. Isso. Entre homens é normal. Mas uma mulher chegando pra apertar a mão. Nada a ver. Eu tô achando que Na minha opinião, né, que não é. Eu tô achando que o problema é comigo. A gente aqui é acostumado a trabalhar nesse ritmo aqui, a gente sempre fala com as pessoas assim, agarrando na mão, assim, né? E os vendedores, eles aceitam esse carinho? Tem uns que aceitam, tem uns que não. Fim de tarde aqui no centro de Manaus e uma conclusão. Vários apertos de mãos, cada um com seu estilo, com a sua energia. Mas uma coisa, os homens, eles não gostam de apertar a mão das mulheres. Pelo menos a minha, não. As mulheres foram muito mais gentis, muito mais receptivas. Uma dúvida que ficou aqui comigo, e quem vai me responder isso é a Dilza Santos. Por que, Dilza? Ela tá Super rindo. 10 essa matéria, né? Bem, gente, a mulher, ela é emoção pura, né? Ela é aquela coisa mais emotiva, não é à toa que ela foi escolhida para ser mãe. Eu vou puxar totalmente a sardinha para o nosso lado. Mas assim, gente, é muito importante. Os homens, eles são muito mais retraídos, desconfiados e tem um certo receio, um medo. Ah, será que eu estou sendo bobo? Aquele lado meio machista, eu não vou, porque senão vou interpretar que eu sou bobo, que eu sou besta. Olha, dando a mão. Eles mesmos são muito autocríticos. Foi incrível. Já a mulher, não, ela é muito receptiva, é aquela assim que escuta mais, que dá conselhos, né? Então, eu acredito muito que, não que o homem não possa demonstrar essa total gentileza, mas precisa ser trabalhado, despertado a isso. O Arnaldo chegou a falar alguma coisa ali e olha só, mais um convidado é o pai do Arnaldo. A gente trouxe ele para frente das câmeras, seu José. Costuma dar aperto de mão? Costuma normal? Se eu chegasse assim no meio dessa... E até aperto de mão boa. com a senhora, com certeza. Ele é pegajoso. Ah, é? Eu também. Que lindo. Você também? Eu acho eu acho triste os caras serem mais travados, porque isso vem de outros contextos, muitas vezes, e isso impacta em muita coisa, né? Até no trabalho voluntário, por exemplo, a maioria esmagadora são mulheres, assim. Tipo, o Grupo da Sopa, por exemplo, é alguma coisa assim de 85, 90% de mulheres que fazem, que apoiam, que trabalham. Às vezes tem uma conotação de que o cara está perdendo tempo, né? Porque é um trabalho gratuito, né? Que demonstra carinho, demonstra afeto ao próximo. Realmente, para a gente ver como o machismo ele também prejudica. Às vezes, em certos contextos, os caras são até os mais prejudicados porque eles perdem muitas oportunidades. Infelizmente, algo cultural, seu José. Para a gente finalizar, eu queria finalizar com o senhor e fazer uma pergunta. Como é para o senhor ter um filho tão ativo dentro da causa solidária? Para mim, é um grande orgulho, né? E eu vi ele
ele começar com esse movimento já há algum tempo. E como ele falou agora há pouco com relação, quer dizer, a minha mãe que é a avó dele, né, plantou a semente e tal. Mas talvez assim que um ambiente lá, que é familiar. E tem também meu irmão também que tem o mesmo perfil, né, que é o Thiago, entendeu? Então, eu faço até aqui agora uma promessa em público, eu vou agora ajudá-lo bastante ainda para ele entrar no processo mais... A sementinha, né? Ó, a Disa já começa... Contagioso. Não é? Contagio do bem, né? Isso é muito bacana. Ele tem um sonho de ter realmente algo mais assim, abrangente nesse sentido social, entendeu? E eu sempre estava olhando essa questão, observando, né, esses movimentos dele. Eu vou entrar agora em conjunto e ver se eu faço alguma coisa para ajudá-lo também. Parabéns, parabéns pela família. Eu quero dizer, conta com a gente. Muito obrigado. Eu já tenho pautas contigo. A sopa, viu, que eu vou mostrar, a sopa. E também os animaizinhos que você vai trazer aqui, que você tem uns para adoção, né? E muito mais. Aqui a gente inicia, como eu falei com o Arnaldo, a gente inicia o nosso quadro Você do Bem. E ele é o meu primeiro convidado. Olha. Eu vou mostrar, né? Legal, Você obrigado. do Bem, vamos fazer essa corrente. Obrigada.